Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Podem assentar-se, por gentileza. Queridos irmãos e irmãs, quarta-feira é o dia do desafio do Padre, porque, sendo o dia do merecido descanso do nosso reitor, tenho que fazer 2 homilias. E hoje gostaria de, pela manhã, meditar com vocês que não só rezam de manhã, mas também rezam à tarde, para não ficar repetindo o mesmo tema, um único aspecto do Evangelho de hoje, que é o aspecto da visibilidade, e ao mesmo tempo em sintonia com a primeira leitura que nós ouvimos da carta aos Coríntios. Vou começar por este versículo. Quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Vejam, São Paulo usa desta metáfora para falar da generosidade que o nosso coração precisa ter, se de fato estamos dispostos a ser cristãos. Um coração de um cristão não é um coração mesquinho, um coração apegado aos bens materiais, aos próprios interesses. O cristão é aquele que, por ser amado e fazer a experiência do amor, teve o seu coração alargado por esta fornalha ardente de caridade que é o coração de Jesus. Por isso o cristão não pode ser uma pessoa individualista, mesquinha, apegada. Caso contrário, nós estamos semeando ou nem semeando, porque semeamos pouco. Aqui, parece que pode soar nos nossos ouvidos uma lógica de recompensa. Serei generoso, serei gratuito em vista da recompensa. Porque se eu semeio muito, eu vou colher muito. E Jesus também fala da recompensa.
Mas também está aqui um outro segredo, implícito naquilo que São Paulo nos apresenta na primeira leitura. O semear muito não é para colher muito. Isso é inevitável, porque toda ação tem a sua reação. A terceira lei de Newton, que nós aprendemos na física, né? Toda ação tem uma reação equivalente, na mesma proporção e força da ação feita. Digo isso porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis na nossa sociedade. E aí, isso tem feito com que nós entremos na moda. Vergonhosamente, e digo isso com dor no coração, vejo cada vez mais cristãos indo na onda do mundo, um coração apegado em si. E a consequência disso, meus irmãos, beira os extremos. Quanto mais eu penso em mim, além de eu ser uma pessoa extremamente egoísta, eu vou querendo que o mundo inteiro seja como eu. E começo a ter aversão a quem pensa diferente, a quem faz diferente, a quem vive diferente. Começo a ser o critério de julgamento. E às vezes vou vivendo uma grande hipocrisia, porque eu cobro dos outros aquilo que eu não dou conta de viver. Eu forço com que o outro seja aquilo que eu queria ser e não dou conta. Estou falando disso e vou trazer um exemplo muito claro. Olha vergonhosamente os cristãos católicos. Não vou falar das outras denominações, até porque não tenho qualidade e nem, vamos dizer assim, condições de dizer. Eu falo para nós de casa aqui, católicos. Vergonhosamente, uma brigaiada entre si por causa de política. Gente dentro de casa que não conversa um com o outro mais, ou por causa de Lula, ou por causa de Bolsonaro, ou por causa de Deus sabe quem. Gente no trabalho que está incapaz de olhar na cara do outro porque tem um ponto de vista político diferente. Por que nós estamos vivendo essa polarização? Porque nós não queremos mais semear com generosidade. Até entendível. Vivemos as dificuldades de um tempo presente que nos estressa, angustia. E aí, nós precisamos de portos seguros. E a nossa tendência é colocar a nossa segurança naquilo que a gente acha que pode ter retorno. Aí uns põem esperança no Bolsonaro, outros põem esperança no Lula, outros põem esperança no time de futebol. Sendo que nós cristãos, nós já temos um porto seguríssimo, que é o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse deste exemplo, mas nós podemos alargar para outras dimensões da nossa vida. E aí nós nos perguntamos, até que ponto, de fato, estas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo ecoam na nossa vida e transformam-se em gestos concretos. Vejam, para quem Jesus dirige este evangelho? É para a multidão? Não. Este evangelho de hoje é dirigido para os fariseus e doutores da lei? Também não. É muito claro. Jesus disse isso para os discípulos. E quem são os discípulos? Aqueles que escolheram seguir Jesus. Aqui nós precisamos recordar a nossa vocação e a nossa escolha. Ele nos elegeu, mas ao mesmo tempo nós correspondemos, escolhemos Jesus. Vocês vieram aqui a este local sagrado, não por um acaso ou por um preceito. Vocês vieram aqui porque escolheram Jesus. Você que está sintonizado aí na Rádio América, na TV Horizonte, poderia, sei lá, não sei nem se está passando, tem tanto tempo que eu não assisto televisão, está assistindo Ana Maria Braga, jornal, Deus sabe o quê, mas escolheram colocar na missa, porque escolheram, ainda que superficialmente, estar na presença de Jesus. E aí Jesus pede essa vigilância de nós, fiquem atentos, para vocês não serem como o povo aí, a maioria,
que fazem estas coisas só para serem vistos. E aí, voltando de novo ao exemplo da política e a polarização política, quanta gente é um leão lá na internet, né? Briga, quebra o pau, esbraveja, só para ganhar curtida. Como se o likezinho no Facebook ou no Instagram fosse fazer muita diferença no final das contas. Quanta gente querendo aplauso, querendo ser visto. E não precisa ir longe, não. Vai nas nossas paróquias para você ver. Gente que briga um com o outro, que é capaz de passar por cima do outro, só para fazer uma leitura na missa, porque os outros vão ver. Só para continuar na função que tem lá de coordenador disso, daquilo. Continuamos fazendo a nossa justiça para sermos vistos. Continuamos semeando pouco. Porque nós semeamos querendo um fruto do reconhecimento, da gratidão dos homens, do aplauso, de uma segurança, de um equilíbrio, vamos dizer assim, que nos permite enfrentar as dificuldades da vida. Isso é muito pouco. Nossa meta é ter uma colheita muito maior, a vida eterna, que é muito melhor do que aplausos, que é muito melhor do que curtida nas redes sociais, que é muito melhor do que dinheiro, que é muito melhor do que saúde. A vida com Deus é muito maior do que isso tudo. Mas para viver a vida com Deus, a gente precisa desapegar-se das aparências. Jesus nos ensina isso. Quem quer viver uma vida de fachada, já recebeu a recompensa, a fachada desse mundo. Porque nada nesse mundo de fato vale a pena. É uma grande fachada os reconhecimentos deste mundo. Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Tem gente que vive uma vida inteira para ganhar um diploma. Coloca aquilo como uma grande meta da vida. Quando ganha o diploma, percebe que aquilo ali nada mais é do que um pedaço de papel. E que perdeu a vida inteira para ganhar um pedaço de papel que não diz absolutamente nada daquilo que somos. Apenas reconhece um esforço que fizemos. Quanta gente perdendo a vida, esta vida, para aparências, para ficar bonito na fita, e esquece de ver aquilo que realmente é importante, a essência. Aquilo que ninguém vê, a não ser nós mesmos. Aliás, né? Vemos nós mesmos quando queremos nos enxergar. Porque tem muita gente que está escondido debaixo do tapete, põe a poeira debaixo do tapete para não se ver. E isso é o mais importante, ver aquilo que somos, que só nós, se quisermos ver, conseguimos ver, e Deus que vê o que está oculto. Um cristão não faz o bem para ser visto. Um cristão até se engaja na política, não para defender um partido, uma pessoa, uma ideologia, mas para defender a verdade. E hoje em dia nós vendemos a verdade por causa de nossos interesses. Falamos da corrupção lá dos grandes em Brasília, mas nos deixamos corromper cá embaixo, porque abrimos mão dos nossos valores por causa de interesses. Nós não vivemos uma fachada só para ganharmos aplauso, para ganharmos dinheiro, status, famas ou reconhecimento alheio. Nós estamos dispostos a ir no mais profundo, a viver um escondimento para ganhar o coração de Deus, que se revela àqueles que estão dispostos a se esconder nesse lado aberto do coração de Jesus. Este é o nosso desafio. É isso que nós somos chamados a semear. Semear aquilo que nós experimentamos do escondimento, da oração, do jejum e também da prática da esmola. Isso desapega de nós mesmos. É por isso que esse evangelho é o evangelho que abre o tempo quaresmal. Para nos ensinar essas práticas que hoje em dia tem até irmão meu padre que fala que é bobagem. Ah, bobagem, isso é coisa do passado, não precisa fazer isso. Porque não está mais na moda, de fato.
Ser cristão nunca esteve na moda, nem na época de Cristo. Escandalizou muita gente. E até Jesus perguntou para aqueles que estavam perto: vocês também não querem ir embora, não? E aí vem a resposta de Pedro: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Quem quer ganhar a vida eterna, não tem outro caminho. É o caminho da oração. Mas não uma oração para ser visto: olha como ele é piedoso, olha como ele reza. Eu queria ter uma fé dessa. Mas a oração para estar na presença de Deus. É o caminho do jejum, que leva à mortificação, não para ficar com um corpinho esbelto, ficar bonito na fita, né? Igual pede os padrões da moda, mas para ganhar autocontrole, para dominar os nossos instintos, para dominar a nossa carne e os desejos da nossa carne, para nos lembrar que esta vida é um brevíssimo segundo e que o alimento que precisamos não é a comida que comemos, mas é a presença de Deus. A gente precisa, vez ou outra, fazer obras de caridade, a esmola, por exemplo, porque a gente desapega dos bens materiais e vê que isso que nós colocamos como meta e como tesouro não é tão importante. E que há mais alegria em dar, como diz a primeira leitura que nós ouvimos, do que em receber. Porque quando a gente põe um pouquinho que nós temos a serviço do outro, aí todo mundo tem e gera alegria, gera satisfação. Nós experimentamos um pouquinho daquilo que Deus é, dá de si, daquilo que tem, de tudo que tem, para que nós possamos ter da vida dele. Tenhamos a coragem no dia de hoje de semear estas sementes, não esperando receber em troca, mas semear esta semente pela alegria de vê-la, o fruto crescendo, a alegria de ver frutificar boas obras no nosso mundo tão sedento de alimento substancial. E isso nós podemos fazer, fazendo eco ao evangelho que ouvimos no domingo passado, da semeadura, que o reino de Deus é uma semente. Se estamos dispostos a semear esta semente no secreto do nosso coração, veremos frutificar concretamente, pela santidade da nossa vida, a transformação nossa e, consequentemente, desse mundo. Termino recordando Santa Teresa de Calcutá, para dizer assim: se nós formos melhores, esse mundo vai ser melhor. Porque já vamos fazer a diferença. Ela disse uma vez a uma pessoa que contestou: Madre Teresa, a senhora acha que a senhora vai transformar toda a injustiça desse mundo por causa da caridade que a senhora faz? Ela respondeu para a pessoa: eu sei que o que eu faço é apenas uma gota diante do oceano. Mas sem essa gota, o oceano seria menor. Ter esta consciência de que, se formos santos por amor a Deus e não pelas recompensas, nós seremos capazes de fazer o mundo um lugar melhor, porque nós estamos nesse mundo e seremos melhores, desde que nós estejamos dispostos a generosamente semear o amor, a generosidade e a força da fé, capaz de transformar a nossa vida e transformar o mundo em que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,